Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 14. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o Rei Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Quem encontrou aí? Diz assim a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Repita comigo. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela e farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Repita comigo, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você crê, dê glória a Deus no nome de Jesus? Pode sentar no nome de Jesus. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, onde você abrir, se você gostar e for um estudioso da Bíblia Sagrada, você vai ver em passagens, você vai ver em pregações, dentro de vários temas, às vezes até pontos e vírgula eu já ouvi pregar sobre a Bíblia. No entanto, hoje, nesse capítulo e nesses versículos que nós lemos, algo nos chamou a atenção. O Senhor, ele tem sido bom e misericordioso para com essa igreja. Você concorda? Dê glória a Deus no nome de Jesus. Deus tem falado na simplicidade, Deus tem falado de maneira poderosa. Essa noite, provavelmente, Deus já falou com você. Já ouviu a voz de Deus? Dê glória a Deus no nome de Jesus. E Deus continua sendo Deus e falando da mesma maneira. Do Gênesis Apocalipse você vai ver o resumo de um pai que ama sempre um filho, mas os filhos sempre se rebelam contra ele. Não é diferente o contexto da palavra que nós lemos. Nós estamos vendo o começo de um desatar de nó de Israel e de Judá, do povo que Deus tanto ama. Você lembra que Davi era rei de Israel? Você lembra toda a história bonita, a história do início e até o fim da vida de Davi. Acontece que teve o pós. Davi é recolhido pelo Senhor. Salomão, então, seu filho, toma posse e vira rei de Israel. Davi, Salomão, nós sabemos de toda a história, e nós vamos observar que ele foi o rei mais rico que passou, a pessoa mais poderosa que passou sobre essa terra. No entanto, passa o tempo e Salomão esquece quem era o Deus que ele servia. E a palavra diz que no final dos seus dias, ele desvia e ele passa a adorar a outros deuses. Atitude suficiente para que depois de Salomão viessem seus filhos, Roboão, Jeroboão. E com isso, os seus filhos, observando o testemunho do próprio pai, começam também a trazer para o povo de Israel outros deuses, Astarotes, Baals, Baalins, enfim. Agora, nós estamos vendo o pós também, reinado que já não era mais um povo, mas era dois povos. De um reinado de Israel, que agora, em vez de um povo só adorando, o povo agora está dividido porque o poder falou mais alto no coração dos irmãos. A palavra diz que Roboão
sucede Salomão. E quando ele sucede Salomão, ele começa a se orgulhar do que agora está nas suas mãos. E começa a não ser mais dobrável, não ser mais amigo dos seus amigos. E começa o orgulho a falar mais alto. E as tribos que estavam mais no norte de Jerusalém começam também a se rebelar e se chatear com esse homem. Eles se rebelam, dividem o povo e elegem seu irmão Jeroboão como rei agora de Judá. Nós estamos vendo um povo que era para ser unido, agora dividido por causa de poder. Se você assistiu algumas doutrinas passadas aqui na Igreja de Cristo de Morada Nova, na quinta-feira, nós ouvimos falar sobre o exílio que o povo israelita e o povo judeu passou justamente pela divisão e por não adorar ao Deus da glória e esquecer a esse Deus todo-poderoso. Agora eles estão divididos. Agora eles estão passando por um problema sério. E o problema sério é o esquecimento de quem é o esquecimento da sua própria identidade. Agora, 100 anos depois da morte de depois de Jeroboão, depois de Roboão e depois de muitos que passaram, Acabe não parou a adoração a outros deuses, mas Acabe continuou adorando a Baals. Esses Baals, esses Baalins, eles tinham a responsabilidade, segundo o seu povo, segundo quem os adorava, tinha a responsabilidade de mandar chuva sobre aquela terra. No entanto, quando Acabe é levantado como rei, Deus também levanta um homem de Deus chamado Elias. Você conhece Elias? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Quando Deus levanta então Elias, Elias não fica satisfeito com tudo que está acontecendo naquele reino. E chega no capítulo 17 para Acabe e levanta sua voz como homem de Deus que era, começa a dizer: olhe, Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nesses dias, nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Repita comigo: segundo a minha palavra. Quem era Elias na frente daquele homem? Quem era Elias na frente de um rei? Era um simples profeta, que talvez fosse boca de Deus, e que diante daqueles que adoravam a Baal, quem era esse tal de Elias? Mas Elias era um homem cheio de fé e que estava na presença do Senhor. O versículo que nós lemos, ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face estou. E ele começa a profetizar. E passam-se dias, meses, e a chuva não toca no solo daquele lugar. Fome, miséria, e muita coisa padece, muitas pessoas padecem naquele lugar. Algumas coisas começaram a me chamar a atenção, porque nos dias de hoje nós vivemos num momento de fartura. Você concorda? Dando glória a Deus no nome de Jesus. Hoje você pode sentar na sua cama, agradecer a Deus pelo pão de cada dia na sua vida. Hoje você pode levantar no dia de amanhã, na segunda-feira, e pode tomar um café e pode falar alguma coisa dizendo: Senhor, muito obrigado porque tenho condições de comer alguma coisa, porque estou em paz e porque estou bem para me alimentar. Se você tem saúde, quem tem saúde, dê glória a Deus no nome de Jesus. Nós vivemos num momento de fartura, mas ao analisarmos o contexto que Elias e Acabe está, nós estamos vendo um momento agora de seca, um momento que não tem água, e se não tem água, não tem vida. Você concorda? Amém? Se não tem água, não tem alegria. Se não tem água, não tem como correr, não tem como falar, não tem como sobreviver sem água. Mas Deus levanta Elias naquele lugar.
algumas coisas me chamaram a atenção diante de tudo isso. E me levaram a refletir. Eu estava orando ao Senhor e conversando quando Deus me mostrou essa palavra. Eu estava falando quando eu disse: Senhor, talvez seja forte, talvez seja diferente do cotidiano que nós estamos vivendo na igreja. Porque o que Deus tem falado ao meu coração é diferente do que nós estamos acostumados a ver. Nos dias de hoje também se levantou com muita fartura, podemos dizer assim, também muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, dizendo que Deus vai te abençoar, você entregar, estender um lençol aqui, e se você entregar o seu relógio, o seu celular, Deus vai lhe abençoar em dobro. E não é assim. Deus vai lhe abençoar se você estiver na presença dele, amém? Glória a Deus. Se você adorar ao nome do Senhor e se você trabalhar. Deus é organizado, você concorda comigo? Dê glória a Deus no nome de Jesus. Tem os versículos aqui que você vai entender. O último versículo que é um pouco fora da linha da palavra, mas um versículo falando sobre a organização que Elias fala à viúva de Sarepta é o seguinte: olha, você não se preocupe, porque até o dia em que não chover, Deus vai lhe abençoar. Você percebe que está limitando o dia? Amém? É até não chover, porque depois de chover ela vai ter que trabalhar com o filho dela. Mas nos dias de hoje, Francisco, as pessoas, alguns falsos profetas não entendem isso. Preferem deixar de ensinar a verdade. E a Bíblia é a verdade. Quem concorda, dê glória a Deus no nome de Jesus. A primeira coisa que me levou a refletir é uma palavra que também foi banalizada nos dias de hoje. E eu quero que você diga e repita comigo bem forte: profetiza. Não, está muito fraco. Diga: eu vou. Você pode fazer mais forte, amém? Eu vou profetizar. Diga aí para o teu irmão: eu vou profetizar. Eu vou profetizar. O significado da palavra profetizar tem no mínimo 3 significados. Um dos significados é anunciar a mensagem de Deus. É a palavra simplesmente pregada. Outro significado é que profetizar é falar sobre prever alguns acontecimentos. E você vai ver em muitos textos bíblicos falando a respeito de acontecimentos que viria. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, você vai ver Deus falando e prevendo acontecimentos que vão acontecer ou que já aconteceram há muitos anos, há muitos dias, ou que ele já falou anteriormente. Mas também um dos significados de profetizar é declarar algo com autoridade. Eu vou repetir que você não ouviu. Profetizar também é declarar algo com autoridade. Você já fez isso? Você já declarou autoridade? Perceba que no primeiro versículo Elias vai dizer: olha, vive o Senhor, Acabe, Deus de Israel, que perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho não haverá, senão segundo o que, irmãos? A minha palavra. A autoridade de Elias foi de profeta. Ele declarou algo muito forte, com muita autoridade, dizendo: olhe, você crê nos Baals aí, eles vão derramar chuva, mas eu, no nome de Jesus, declaro com a autoridade que o Senhor me deu, que não haverá chuva até eu disser que vai haver chuva. Você concorda comigo que essa palavra é muito forte? E que nos dias de hoje nós não estamos declarando bênção. O que é que nós estamos dizendo a nosso respeito, e a respeito da nossa casa, e a respeito da vida do irmão? O que é que está saindo da sua boca? Dentro do seu coração tem mais palavra, pensamento de tristeza, de derrota, ou palavra de vencer, ou palavra de glória e de bênção? O que é que está dentro do seu coração? O que é que está fazendo o teu coração mover? É bênção ou maldição? Para você declarar, você não precisa ser o profeta como Elias. Só basta você crer no nome de Jesus de Nazaré.
Para você declarar, é necessário só você crer que dentro do seu coração é morada do Espírito Santo de Deus. Para você ver Deus abençoando, é só você declarar por fé no seu coração que o Senhor já fez para a glória do nome de Jesus. Jesus vai dizer em Mateus que o coração que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que está dentro do seu coração? O sábio Salomão ainda vai nos ajudar a afirmar e vai nos ensinar dizendo: olhe, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que é que você está fazendo, irmãos, que você não profetizou na sua vida e na vida da sua casa? O que é que você está vendo? O que é que está acontecendo com você? O que foi que lhe fez esquecer que você é boca de Deus na terra para a glória do nome de Jesus? O que foi que te fez esquecer? Qual foi o muro que levantaram na sua visão para você não ver e não observar, irmão, que quando você levanta e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o inimigo cai por terra, Deus vai salvar, Deus vai livrar, Deus vai mudar. O que é que nós estamos vivendo e fazendo quando nós não lembramos de dizer: a minha casa é um local de bênção e de presença do Espírito Santo de Deus? O que é que nós estamos vivendo e fazendo? Com que nós estamos nos atrapalhando? Quem lembra do profeta Ezequiel, dê um glória a Deus no nome de Jesus. A palavra diz no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel que o Senhor chama ele em espírito. E a palavra diz que é simplesmente assim. Deus chama ele, leva para um lugar. Quando chega lá, tem um vale de ossos secos. Aleluia. Eu creio que nessa noite o vale de ossos secos da sua casa e na sua vida vai se transformar em vida para a glória de Deus. A palavra diz que Deus então chama ele e diz: então me disse, profetiza, profeta, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que é que você está esperando e não profetiza? O que é que você está esperando e não profetiza? O que é que você está esperando e não declara? Está na seca dentro da sua casa, está na seca dentro do seu relacionamento, está no seco, está tudo seco, não tem água, não tem vida. Então começa a declarar: vai ter vida, vai ter bênção, aleluia. Ossos secos cairão por terra, e o Senhor é o Rei que vive para a glória de Deus. Eu creio que vidas aqui serão mudadas para a glória de Deus. Hoje à tarde, enquanto eu finalizava a mensagem, o meu desejo não era fazer outra coisa, mas me ajoelhar aos pés do Senhor. E o Senhor começou a me tomar em línguas estranhas. E tinha hora que Bernardo se ajoelhava e dizia: papai, estamos orando. Eu digo: sai daqui. E Deus falando, e Deus operando. É porque eu creio, irmãos, que Deus vai libertar pessoas aqui nessa noite. Deus vai libertar casa, Deus vai libertar lares. Meu irmão, se está difícil a tua vida, se está tudo preso, se está tudo fechado, hoje é a noite de você profetizar e declarar vida, e declarar portas abertas, e declarar bênção para a glória de Deus. Isso não é mais uma invenção, isso é Bíblia sagrada para a glória de Deus. Elias que está dizendo: enquanto eu não falar, segundo a minha palavra, não vai chover. Quantos profetas tem aqui? Dê glória a Deus no nome de Jesus. Ei, tá difícil pro marido, tá difícil com o marido, tá difícil com a esposa, tá difícil no seu trabalho, tá difícil lá naquele hospital, não tá dando certo, não tem mais jeito. Ei, o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores está nesse lugar. Fale, aleluia, aleluia. Quem vai profetizar aqui, dê glória a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo.
A segunda coisa que me faz refletir sobre isso, e sobre o contexto em que Elias estava vivendo junto com todo o povo de Israel, é algo bem interessante nos dias de hoje também. Repita comigo: posicione-se. Agora diga para ele de novo: hoje eu estou chato. Diga para o seu irmão: posicione-se. Posicione-se para ouvir a voz de Deus. Você compreendeu? Diga amém. Então digo de novo: eu vou me posicionar para ouvir a voz de Deus. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que nós nos perdemos? Que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor? Quando foi a última vez que você ouviu no seu coração? Porque o espiritual é algo diferente. Você não escuta com os ouvidos normais, você escuta com o coração. Quando foi a última vez que você ouviu no seu coração a voz do Senhor te chamando e falando contigo: vai dar certo, faz assim, e deixa eu te orientar? Quando foi a última vez que você fez algo e você compreendeu que foi Deus que lhe orientou? Você percebe algo interessante do que nós estamos falando? Você percebe que Acabe está como rei sentado no trono. Você concorda? Dando glória a Deus no nome de Jesus? Amém? Elias estava longe do trono, enquanto Acabe estava no seu reino e provavelmente protegido com muita água, com muita comida ao seu redor. Elias estava ali sujeito, ele profetizou, mas ele também sabia que uma hora ou outra a seca e a fome ia chegar na vida dele. Você está compreendendo que a posição não quer dizer nada sobre ter Deus e sobre ouvir Deus? Tem muita gente, irmãos, que está no topo do mundo. Tem muita gente que está na principal cadeira, e eu não estou falando de política. Você está me entendendo? Dando glória a Deus no nome de Jesus? Eu não ouvi. Você está me entendendo? Dando glória a Deus no nome de Jesus? Tem muita gente que está na melhor cadeira. Tem muita gente que está se achando a última bolacha bom sucesso, como eu gosto de dizer. Tem gente que está se achando o melhor de todos, mas não está ouvindo a voz de Deus. E tem gente que talvez se acha o menor e está ouvindo a voz de Deus e está na posição de Deus falar. Acabe estava como rei, Elias como um simples profeta, mas Acabe estava fazendo o que era errado aos olhos do Senhor. Aonde foi, aonde é, qual a posição que você está hoje? Você está ouvindo Deus? Você está ouvindo a voz de Deus na posição em que você está? Você está sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus? As coisas estão dando certo ou as coisas estão dando errada? Porque o Espírito está me dizendo que porque tu não ouviu, o Senhor está começando a te levar por determinadas situações em que você não está compreendendo, mas eu estou abrindo o seu entendimento hoje para você entender através dessa palavra que não está dando certo é porque você saiu da posição. Às vezes nós queremos nos achar, nós queremos tratar os nossos egos, o nosso poder como o melhor. Foi Deus que me colocou. Mas quando Deus coloca, geralmente as pessoas tendem a se orgulhar e as pessoas tendem a deixar de estar na posição de Deus, de ouvir Deus, para ficar nas suas próprias posições. Portanto, não se trata de nome, não se trata de poder para estar na posição do Senhor, mas trata-se de se colocar como filho, trata-se de começar a deixar o espiritual falar na sua vida e no seu coração.
Nós estamos passando uma temporada aqui, você concorda? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Daqui a pouco o Senhor vem nos buscar e você não vai ter mais o que você tem aqui. Daqui a pouco eu não tenho mais meu carrinho velho que está ali. Daqui a pouco nós não vamos ter mais nada dessa terra. O que nós teremos é glória, aleluia. Se você aceitou Jesus, amém? Glória a Deus. O que nós teremos é a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade, para a glória de Deus. E na verdade não se trata de poder terreno. Quem lembra da mulher samaritana, dê um glória a Deus no nome de Jesus? Nós estamos cantando muito, né, Manassés? Só dela no poço. Junto ao poço estava eu. Ponto. Mas nós esquecemos do diálogo dela com Jesus. O diálogo daquela mulher com Jesus, a princípio, foi supérfluo. A pergunta era só: quem tu pensa que tu é? Eu sendo samaritana, tu me pedindo água sendo tu judeu? Mas as coisas vão se aprofundando quando ela começa a compreender que aquele cara que ela estava diante dele não era um qualquer, era o Messias, o Jesus de Nazaré. E a palavra diz que ela então faz uma pergunta: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, se entende? Dê um glória a Deus no nome de Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está em espírito aí na sua casa? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Está adorando o Senhor dentro da sua casa em verdade, em espírito e em verdade? Porque a posição de ouvir a Deus é quando você está em espírito e em verdade. Não é nada sobre querer fazer e dizer que eu estou ouvindo e dizer que eu sou o Senhor de todas as coisas. Mas é sobre estar diante do Espírito Santo de Deus. Jesus também vai dizer: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Amém, irmãos? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Qual é a sua posição? Irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. E nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos brincando de ser gente. Enquanto nós estamos nos preocupando com coisas supérfluas, enquanto nós estamos nos preocupando com detalhes, com pessoas que não vão nos dar edificação, enquanto nós estamos preocupados se os ETs são de verdade ou de mentira, enquanto nós estamos preocupados no que vai acontecer com a política, Satanás está derrubando, matando, Satanás está destruindo casamentos, Satanás está destruindo vidas, Satanás está fazendo o que quer e nós não estamos posicionados para ouvir ao Senhor, para sermos boca de Deus, para profetizar e declarar que Ele é o Senhor, que Ele pode libertar, que Ele pode livrar. É hora de nos posicionar para ouvir a voz do Senhor Jesus. Você está compreendendo? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Depois que você se posiciona, depois que você entende o que é profetizar e declarar, algo acontece na sua vida. A honra de Deus chega no meio da provação e da seca. Amém? Repita comigo: a honra vai chegar. Qual foi o primeiro tópico? Declarar, não foi? Amém? Então repita com força, se você crê que Deus vai fazer essa bênção na sua vida. Declare com força. Repita comigo: Deus vai honrar em meio à provação. Repita mais uma vez: Deus vai honrar em meio à seca. Deus vai bradar. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus.
Eu já estou finalizando. Você já declarou. Você compreendeu que declarar é profetizar. Você já compreendeu que agora nós devemos nos posicionar para ouvir a voz de Deus. Quem compreendeu, dê um glória a Deus no nome de Jesus. Agora eu quero que você compreenda que ali, naquele contexto, a fome já assolava todos por igual. Ali, naquele contexto, agora Deus trata diferente. Amém? Porque agora Deus tira Elias da presença do rei. E agora Deus envia Elias para a presença de uma viúva. E envia Elias a Sarepta. Quando Elias chega lá, ele vê escassez em toda a casa da viúva. A casa da viúva só tinha ela e o seu filho. Dentro da casa da viúva só existia um pouco de azeite e um pouco de farinha. E ela estava procurando 2 pedaços de pau, 2 cavacos, e segundo a palavra de Deus, para fazer um pequeno bolo, comer com seu filho e morrer, e acabou. Mas Deus envia um profeta lá. Está compreendendo? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Deus enviou um profeta na casa da viúva. E o que é que um profeta faz? Declara. Aleluia. Amém. O que é que um profeta faz? Está posicionado para ouvir a voz de Deus. Aleluia. O profeta, aleluia, ele chega na casa daquela mulher, pede para que ela prepare um bolo, e ela diz: eu não tenho como, profeta. E mais uma vez ele usa da autoridade da declaração de uma profecia. Você está compreendendo? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. O versículo 13 ele vai dizer: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Você percebe que agora a coisa tem quanto na vida de Acabe e do reino, que iria se acabar a chuva, que não daria mais certo. Agora ele está em meio à seca, diante da casa de uma viúva, que está tudo escasso e não tem mais nada o que fazer, é só fazer um bolo e morrer. Agora ele está dizendo: faz um bolo para mim. Ela diz: profeta, eu só vou fazer o bolo e vou morrer. Mas ela declarou, você concorda? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Pastor, não entendi. Ela diz: eu vou fazer. Repita comigo: eu vou fazer. Ela declarou, Jeca. Ela disse: eu vou fazer. Agora no versículo 13 ele está dizendo: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Declarou bênção nessa noite na tua vida? Amém? Declarou bênção nessa noite na sua casa? Se você declarou, está tudo escasso, mas o Senhor está te ouvindo nesse lugar para a glória do Senhor Jesus. Nós viemos do lugar de encontro com Deus e Ele está ouvindo a sua voz nesta noite. Se você declarou algo para o Senhor nessa noite, eu sinto lhe dizer, eu sinto lhe informar que hoje a sua cai por terra, e agora Deus bradou e vai fazer, porque o Senhor está nesse lugar. E se você declarou, quem é crente, quem crê no poder de Deus aqui, dá glória a Deus. Hoje Deus vai fazer para a glória do nome do Senhor. Ela declarou: conforme você declarou. Em segundo lugar, ela ouviu a voz do profeta enviado por Deus. Ela esteve no lugar, na posição. Ela poderia muito bem, irmãos, virar as costas para aquele profeta. Esse homem é louco, eu não tenho o que comer, eu não tenho como fazer bolo para ele. E ele está dizendo: faz um bolo para mim, depois faz para vocês. Mas ela se posicionou. Você está entendendo? Dê um glória a Deus no nome de Jesus. Aleluia, vai e faz, aleluia. E a palavra diz no versículo de número 14:
que diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite, a botija não faltará, até o dia em que o Senhor lhe der chuva sobre a terra. Aí o 15, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto. E foi ela foi, amém, glória a Deus. Ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Rei da Glória nessa noite? Aleluia! O Senhor é especialista em pegar pequenas porções e fazer grande para a glória do nome do Senhor Jesus. Se está com problema, se não tem mais nada, se está num vale de ossos secos, se tem apenas gravetos, se tem apenas um pouco de farinha, se tem apenas um pouco de azeite, deixa eu te dizer, é o momento em que Deus vai operar para a glória do nome de Jesus. É o momento em que Deus vai bradar, é o momento em que Deus vai multiplicar. A palavra diz em Mateus 14:14 que Ele estava ensinando o seu povo. Tinha muita gente, todo mundo já estava com fome, mas o que tem para comer? Não tem dinheiro, não tem peixe, não tem... Opa, peraí! Você pode dar glória a Deus no nome de Jesus? Tem um menininho aqui, os peixinhos e com alguns pães, aleluia! E a palavra diz que o Senhor multiplica aqueles pequenos peixes e aqueles pães. Aleluia! E depois da multiplicação, depois que todo mundo comeu, ainda sobrou pão e ainda sobrou peixe. Você está compreendendo que Deus vai operar na sua casa? Irmão, eu não vim aqui brincar. Eu não vim aqui hoje dizer apenas uma palavra bonita para você. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, se você crê. Hoje Deus vai fazer algo poderoso na vida daquele que não tem mais jeito. A sociedade pode até dizer: não dá mais, não tem mais jeito, está seco, a porção é pequena, mas o Senhor pode multiplicar para a glória de Deus. Aleluias! Porque Deus é especialista em escolher as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em pegar as coisas que não são e transformarem nas coisas que são, aleluia. Porque Deus é especialista em transformar os desprezíveis em grandes homens e mulheres de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Quem está sentindo Deus nesse lugar, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está nesse lugar e nós não chegamos aqui em vão. Deixa eu lhe perguntar mais uma vez, por gentileza. Você está sentindo Deus nesse lugar no nome de Jesus? Você está sentindo uma presença maravilhosa? Aqui em cima está uma presença poderosa de Deus aqui. Eu não sei aí de onde você está, eu não sei como é que está o culto aí, mas aqui o coração está transbordando de alegria, porque eu sei, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito poderoso para a glória do nome do Senhor. Você não chegou aqui em vão. Diga para ele: você não chegou aqui em vão. Diga mais forte: cadê os profetas para declarar? Você não chegou aqui em vão. Eu quero que você declare bênção na sua casa e na sua vida hoje, no nome de Jesus. Eu quero que você seja crente pelo menos uma vez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Ah, pastor, mas eu ainda não aceitei Jesus. Tu crê em Deus? Quantos creem em Deus? Levanta a mão e dê um glória a Deus aqui no nome de Jesus. Se tu crê em Deus pelo menos uma vez, hoje creia que Deus vai fazer o impossível acontecer. Não está dando certo? O marido, a mulher, o familiar, é coisa ruim que não aceita Jesus. Mas deixa eu te dizer, é nas pequenas porções em que Deus vai operar para agora. Aleluia. É quando não dá mais, é quando não tem mais jeito, é que Deus vai operar. Eu creio, para a glória de Deus. Aleluia. Nós chegamos aqui nessa noite, irmãos, para testemunhar. Quem crê que Deus aqui está nesse lugar e que nós vamos testemunhar aqui uns para com os outros no nome de Jesus? O que Deus vai fazer para a glória do nome do Senhor. Vamos louvar ao nome do Senhor Jesus.